Esta é a Verde Vale FM. ZYT 279. Verde Vale. Transmitindo em 103,7 MHz. Mineiros, Goiás, Brasil. Verde Vale FM. A número 1. Verde Vale. Entrevistas. O que acontece na comunidade. Começa agora. Verde Vale recebe. Olá, muito boa noite para você. Segunda-feira, 22 de janeiro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, mais uma edição do Verde Vale Recebe. Já de antemão no início do programa, queremos colocar aos nossos ouvintes e internautas que este programa está sendo gravado na quinta-feira, dia 18, no Estúdio 3 da Verde Vale, no IP Shopping. O motivo dessa gravação antecipada era para que pudéssemos ajustar a nossa agenda com a agenda do Padre Joaquim, o nosso futuro bispo diocesano, para que ele pudesse nos conceder a entrevista que você vai ouvir a partir de agora. Portanto, a gente já faz logo esse preâmbulo aqui na abertura do nosso programa para que, caso você queira endereçar as perguntas, não serão possíveis de respondê-las porque este programa está gravado e a partir de agora você vai então ouvir essa entrevista que fizemos com Dom Joaquim Carlos na última quinta-feira, dia 18 de janeiro, no Estúdio 3 do IP Shopping. Dito isso, já estamos então entrando no programa e falando, o motivo que nos traz aqui de muita alegria de podermos receber o nosso futuro bispo diocesano, Padre Joaquim Carlos, ou Dom Joaquim Carlos, como queiram, que nos concedeu gentilmente o seu tempo de estar conosco aqui para conversar com a comunidade mineirense de toda a região a respeito desse importante ato, dessa importante transformação que a nossa diocese terá já a partir do próximo dia 27, quando o Dom Joaquim será ordenado aqui na cidade de Mineiros, mais precisamente na Igreja Santa Luzia. Mas antes de nós falarmos a respeito do ato propriamente dito, da vida do Padre Joaquim aqui na comunidade de Mineiros, a gente anotou aqui um breve histórico do Padre Joaquim, e ele até me corrigiu agora há pouco uma questão da idade, 69 anos, monge beneditino, ordenado em 1982, exerceu várias funções nesse tempo, dentro e fora do Mosteiro São José. Foi pároco na Matriz Divino Espírito Santo, vigário na Paróquia São Bento, foi também presidente do Conselho Superior da Unifimes, diretor do Colégio Estadual Deputado José Alves de Assis e já foi por 2 vezes vigário-geral e administrador da nossa diocese, quando ocorreram as transferências de Dom José Luiz Magela e também, recentemente, de Dom Nélio Zota. Então, dito isso, Padre Joaquim, é um breve relato, porque o currículo do senhor é bem maior do que isso, mas a gente já quer de antemão agradecer a sua presença, que gentilmente nos cede um pouco do seu tempo para falar com a comunidade de Mineiros. E, dito isso, esses períodos que o senhor exerceu aí como administrador, seriam esses, Padre Joaquim, sinais que esse momento do senhor se tornar bispo se aproximava ou o senhor não acredita nisso? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Wesley. Boa noite, Bruno, que estão aqui no estúdio. Eu imagino que não. Eu acredito que... Bom, Deus tem seus caminhos, mas humanamente falando, eu imagino que não. A primeira vez que fui administrador da diocese, naquele tempo também já se falava que eu seria o bispo de Jataí, mas se falava, mas estas coisas na igreja não tem essa lógica que às vezes a gente imagina e a gente quer fazer. Então eu penso que não. E aí foi de fato uma graça que Deus deu para que eu pudesse exercer por 2 vezes a administração da diocese e agora também sendo chamado a ser bispo desta mesma diocese, que é a diocese que eu faço parte, que é a diocese que eu nasci. Esta é uma realidade também não muito comum, Não é comum que o administrador seja o bispo seguinte. Não é muito comum também
que da mesma região seja bispo. Isso não significa que não existe, estou dizendo que não é comum isso. Mas também tem uma coisa que não é comum. Imagina eu ser bispo com 69 anos de idade, isso também não é comum, né? Então são realidades que, juntando três realidades que não é comum, Deus quis que fosse comum e agora eu sou bispo. Padre Joaquim, antes da gente, depois eu quero adentrar mais precisamente sobre isso, sobre essas excepcionalidades que o senhor acabou de relatar, mas antes da gente falar da questão do bispado, dessa nova função que o senhor vai assumir na diocese, eu acho que é uma oportunidade ímpar também da gente poder falar um pouco sobre o Padre Joaquim, né? Os fiéis de Mineiros com certeza o tratam dessa forma. É até uma questão interessante, né? Todos falam Dom Josias, Dom Heriberto, Dom Tiago, Dom... É tudo Dom. E o Padre Joaquim continuou o Padre Joaquim, né? Muitos poucos, pelo menos que eu me lembre, relatam o senhor como Dom. Sempre falam Padre Joaquim. Não sei se é uma questão de intimidade, de proximidade. O que o senhor fala sobre esse tratamento? Isso veio do começo do princípio. Quando fui ordenado, fazia-se muita mistura de dom e bispo, porque e sobretudo meu trabalho não era só aqui em Mineiros, trabalhava muito na diocese, em vários lugares da diocese, em várias atividades da diocese, fora da diocese, e cada vez que dizia dom, pensava que eu era bispo. Então, para não causar tantas misturas assim, pensando que eu fosse bispo, aí começamos a colocar padre, e aí ficou. Mas também, quando eu cheguei aqui, Padre José, lembra do Padre José Machado? Ele Sim. Também era Padre José. Acho que nunca ninguém em Mineiro chamou Padre José Machado. Padre Zezé, né? De Dom José Machado. Eram os dois. Éramos nós dois. Então ficou. Os americanos ficaram com o Dom, porque já chegaram aqui assim, e depois nós dois ficamos como padre. É muito engraçado essas coisas, porque eu nunca fiquei muito apegado a essas nomenclaturas. Então, até hoje é assim. Na diocese agora, como é que nós vamos chamar o senhor? Uai, chama como você está sendo acostumado. Como é que vai ser acostumado? Agora, porque tem também Monsenhor, lembra que quando a gente é nomeado, vem Monsenhor. Agora é Monsenhor, agora é Dom, como é que vai ser? Não, então agora é Dom e fica assim. O importante é que sabem, que reconheçam quem que eu sou, qual que é a minha função, qual que é a minha realidade, a identidade vindo pelo conhecimento e reconhecimento daquilo que de fato desempenho é o mais importante. Mas chama-se Dom. Dom Joaquim. Dom Joaquim. Outra coisa importante também, vamos falar um pouquinho, aproveitando a presença do senhor, a respeito dessa vida religiosa do Dom Joaquim. Começou quando o senhor sentiu o chamado para vir servir na vida religiosa? Como isso tocou no senhor? Em que período da vida? Como foi isso? Eu escutei a entrevista da minha irmã Maria Helena e ela lembrou de um fato. Quando eu era pequeno, vestia com um lençol e punha parecendo uma casula e queria celebrar a missa. Mas depois que ela falou, escutei a entrevista dela, depois que ela falou sobre isso, com certeza eu estava na idade de uns 4 ou 5 anos, que é próprio da criança nessa idade, imitar, copiar aquilo que acha bonito, acha importante, acha interessante. Então, talvez isso... Mas eu não tenho esta consciência. Eu não tenho dentro de mim essa coisa que eu queria, de fato, ser padre. Começar a desejar a ser padre foi no início da minha adolescência, por volta dos 10, 12 anos, mais ou menos, que eu comecei a pensar nesta possibilidade.
E aí fui pensando, depois, quando chegou a adolescência, eu dizia que não queria mais dentro de mim. Depois que passei dos 15 anos, começou a voltar de novo o desejo de ser padre. E aí depois eu pedi para entrar no mosteiro, mas não tinha nenhuma coisa de extraordinário. Eu nunca fui coroinha. Eu nunca pertencia ao grupo de jovens, que naquela época era muito comum, não é? Eu nunca pertencia ao grupo de jovens. Então, eu penso que o chamado, a vocação é uma realidade que também tem a mão de Deus muito fortemente presente. Hoje, olhando para a minha vida e a história da minha vida, eu mesmo fazendo esta leitura, compreendo que, de fato, eu acredito que Deus quer que eu seja padre, Deus quis que eu seja padre. Por que eu sou monge? Eu sou monge porque eram os beneditinos que estavam aqui, não escolhi ser beneditino. Os beneditinos estavam aqui e aí fui. Aí, sem dúvida nenhuma, depois que entrei, que fui conhecendo, que fui compreendendo a realidade, eu fiz a opção. Mas o início é porque eles que estavam aqui. Eu penso que se tivesse outra congregação, eu seria de outra congregação, que não tinha uma opção assim. A única coisa que queria era viver o meu sacerdócio em Mineiros e deu certo. Até agora. Até agora. Padre Joaquim, outra questão também que eu acho que é interessante e deve haver dúvidas e curiosidades por parte de quem nos ouve neste momento, é que para ser padre tem que percorrer aí um caminho de estudos, leva-se um tempo. Se eu pudesse falar um pouquinho sobre isso. Depois do 2º grau são 8 anos. Então, noviciado, filosofia e teologia. Se a gente não tomar bomba, não pode tomar bomba, não. Nunca vi falar que padre toma bomba, mas, em todo caso, 8 anos de estudos correntes, né? Depois que termina a graduação, muitos vão fazer outros cursos, como eu fiz psicologia, e depois vai fazendo. Mas, normalmente, para ser padre, depois do 2º grau, depois do estudo do ensino médio, são 8 anos. Aí vem psicologia, ou filosofia, sociologia. Existem matérias específicas, cursos que precisam ser feitos? Então, o curso que precisa ser feito, filosofia e teologia. Esses são exigidos. É, isso mesmo. Com relação ao nosso mosteiro São José, aqui é dos monges beneditinos, quando o senhor ingressou, né, o senhor acabou de relatar, ele já existia, mas o senhor também é conhecedor dessa história. Eu acho que é uma oportunidade também da gente poder rememorar aqueles que conhecem a história e aqueles que não conhecem, saber como que esse mosteiro veio parar em Mineiros e formou aqui mineirenses e trouxeram os americanos para cá. Foi uma resposta ao pedido do Papa João XXIII, que pediu às congregações nos Estados Unidos ou na Europa que tinha bastante gente que pudesse enviar para o Brasil e para os países da América Latina. Então foi a partir desse pedido do Papa que os beneditinos vieram. Como que eles vieram para Mineiros? Quando eles chegaram para poder vir trabalhar aqui no Brasil, porque eles vieram para Brasília. No início, eles vieram para Brasília. Enquanto estava estudando português em Anápolis, Dom Benedito foi escolhido para ser bispo em Jataí. Conta-se que num jogo de baralho, um jogo próprio que eles conheciam, Dom Benedito disse: então nós vamos jogar, se eu ganhar, então vocês devem fazer o que eu vou pedir. E Dom Matias, que era o coordenador da fundação, o superior da fundação, ele disse, tá bom. E aí, depois que Dom Benedito ganhou e falou assim, então tá bom, agora eu vou ser bispo e vocês vão para a diocese que eu fui nomeado. Por que eles vieram para Mineiros? Porque era o lugar mais distante, mais de difícil acesso, né? Na década de 60, início de 60, era o lugar mais distante, mais de difícil acesso, e foi por isso que escolheu. Outra questão assim importante também, a gente sabe da história do mosteiro, mas que o senhor pudesse relatar também, é com relação à importância desses monges americanos que vieram para cá e que fizeram parte da história de Mineiros, né, que a gente poderia nomear vários deles, né, mas que trouxeram
essa ordem beneditina para cá, fez essa formação. Posteriormente vieram os padres brasileiros, né, que aqui se formaram, como é o caso do senhor Dom Josias, também do padre Zezé e outros, né? Mas como é que foi essa vinda deles e a importância deles, não só para essa parte religiosa, mas também para o contexto histórico aqui do município? Não foi 100% dos monges que eram muito espertos em determinadas realidades, mas todos eram, os monges sempre foram muito bem formados. A ordem beneditina no mundo prima-se por ser bem formada, para que os monges são bem formados, estudam, são pessoas capazes e que vieram aqui para Mineiros. Alguns deles desempenharam funções muito interessantes. Entre eles se destaca Dom Eric pela capacidade de estar ao mesmo tempo em vários lugares, pelo desejo de ver Mineiros desenvolver, pelo desejo de ver as pessoas de Mineiros ter uma situação financeira melhor, um desenvolvimento melhor. E aí ele era muito ligado à agricultura lá nos Estados Unidos e começou com isso. E as grandes realidades de Mineiros, por muito tempo, tinha o dedo dos monges, em todos os campos, no campo social, no campo educacional, no campo religioso, em todas essas dimensões. Dom Eric foi muito expressivo em tudo isso, mas Dom Matias também, Dom Heriberto também, Dom Rui também, e veio todas essas realidades. Hoje a gente tem a igreja São Bento, a paróquia São Bento, né? Mas o início de tudo foi a paróquia Divino Espírito Santo, para onde os monges vieram e começaram esse trabalho. Hoje, dada ao tamanho da população, da cidade, enfim, nós temos 2 paróquias na cidade. O trabalho continua da mesma forma, quer dizer, 2... A paróquia, Wesley, é uma organização estrutural para que uma cidade possa ter melhores condições de evangelizar. Então, as paróquias, elas não são igrejas separadas, elas não são unidades desvinculadas de outras unidades. A função da paróquia é tornar a igreja mais presente, mais dinamizada. Então, Mineiros, com 70 mil habitantes, tem 2 paróquias. Mineiros, com certeza, pode ter mais outras paróquias, né? Então, cada vez que se cria uma paróquia, não dividiu, muito pelo contrário, expandiu, fez com que a igreja pudesse estar mais presente em todos os bairros, em todos os lugares de uma cidade. Então, paróquia em si é uma maneira de organizar, de estruturar a igreja naquela cidade. E Mineiros, com certeza, logo nós teremos outras paróquias, outras paróquias em Mineiros, porque há capacidade para isso, né? Há capacidade para isso, como Rio Verde também terá, como Jataí terá, como outras cidades também terão outras paróquias. Nós temos na Diocese de Jataí só 31 paróquias, é muito pouco para um tanto de população que se tem. Então, nós vamos trabalhar também nessa dimensão, né, de poder ter mais paróquias. Se você tem mais paróquias, a possibilidade de envolvimento de pessoas que poderiam ser envolvidas, mas que ainda não estão, porque só tem poucas paróquias. Portanto, uma cidade e aparecer mais paróquia nada mais é do que fazer com que a vida de fé, a presença da igreja na vida das pessoas, nos bairros, seja mais efetiva, seja mais concreta. Então, quanto mais paróquia tiver, melhor é. Quanto mais paróquia tiver, mais eficiente se torna. Quanto mais paróquias tiver, mais as pessoas têm oportunidade de entrar mais de perto dentro do coração da igreja. Para a gente terminar essa parte, vamos dizer, mais ou menos histórica,
alusiva aos monges beneditinos e mineiros. A gente fez aqui essa alusão que a primeira paróquia foi a Divino Espírito Santo. O senhor deve ter conhecimento disso, porque... 1917. Exato, exatamente. E como é que foi, quando vieram a pedido aí de Dom Benedito, como foi essa receptividade por parte da população aqui existente ao ingresso desses monges aqui na região, aqui em Mineiros? E esta foi a grande alegria dos monges, porque eles escolheram, por aqueles motivos que eu já falei, aqueles 2 motivos. E quando chegaram aqui, eles ficaram extremamente impressionados como que o povo de Mineiros é bom, como que o povo de Mineiros foi acolhedor, como que o povo de Mineiros foi receptivo, como que o povo de Mineiros tinha uma fé participativa. E até hoje é assim, até hoje é assim. Como que o povo trata bem aos monges? Com certeza trata bem também os padres diocesanos da Paróquia Divino Espírito Santo. Então nós temos a sorte de uma cidade que de fato acolhe, que de fato ama, que de fato vive, que de fato recebe. E outra coisa, nós temos Mineiros é a cidade que mais tem vocações para a vida religiosa e sacerdotal da Diocese de Jataí. Somos uns 40 ou 42, então, de pessoas na vida religiosa, de 12 diferentes congregações. Isso é extremamente importante. Muito. Né, está precisando que os jovens comecem de novo a pensar em querer ser padre. Não é ruim não, é bom até. Para você que está ligando o seu rádio... Bruno? É bom até. Até o Bruno está aqui de olho. Para você que está ligando o seu rádio agora, está ouvindo o nosso programa, o Verde Vale Recebe. Nós estamos recebendo hoje aqui o Padre Joaquim Carlos, ou Dom Joaquim Carlos, como queiram. É o nosso futuro bispo diocesano. Vai estar sendo empossado, vamos assim dizer, no próximo dia 27 aqui na Igreja Santa Luzia. E depois também haverá um momento especial no domingo, às 10 horas da manhã, lá na Catedral em Jataí. Mas, para você que está ouvindo o nosso programa e vendo através das redes sociais, como dissemos na abertura do programa, esse programa foi gravado na quinta-feira, portanto, a gente não vai estar podendo responder as suas perguntas, dirigindo as suas palavras ao Dom Joaquim Carlos, né? Nesse momento a gente está apenas repassando para você o programa que já foi gravado. A gente vai para um pequeno intervalo, falamos um pouquinho da parte histórica dos monges, da vida religiosa do Padre Joaquim aqui em Mineiros. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho também desse chamado para que ele agora assuma o bispado aqui da nossa diocese de Jataí. Como ele disse, um fato interessante ou pitoresco, como queiram, aos 69 anos, o que não é muito comum, palavras dele. Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito disso. E para você que está nos ouvindo, a gente continua te convidando para que esteja conosco durante a nossa programação. Verde Vale recebe. Verde Vale recebe. Estamos de volta com o programa Verde Vale Recebe nesta segunda-feira, dia 22 de janeiro. Sempre lembrando a você que esse programa foi gravado na última quinta-feira no Estúdio 3, lá no IP Shopping, com o Dom Joaquim Carlos, que é o nosso convidado desta segunda-feira, ele que será o próximo bispo da nossa diocese. Dom Joaquim, é um prazer mais uma vez tê-lo conosco, como dissemos na abertura do nosso programa. E aí vem aquela indagação, né? Como é que o senhor foi o escolhido? Como é que é esse processo para que se escolha um bispo? E como o senhor também já havia dito, palavras do senhor na abertura do programa, não é muito comum, né, a questão da idade que o senhor se referiu e também escolher um bispo dentro da própria diocese. Como é que foi esse processo? Eu imagino, Wesley, que quem pela primeira vez falou que eu podia ser bispo foi Dom Benedito. Isso aqui já faz muitos anos, uns 30 anos ou mais. Depois disso, com certeza, outras pessoas, outros bispos reforçaram a indicação. Como que funciona? Os bispos enviam nomes para a nunciatura olha,
E aqueles que foram mais lembrados com seus nomes, depois a Nunciatura faz uma pesquisa, depois dessa pesquisa feita, a Nunciatura envia 3 nomes para a Roma e o Papa escolhe, dizem, eu não sei não, dizem que quase sempre escolhe o primeiro da lista. E assim que se foi feito. E aí, quando foi no dia 6 de novembro, o núncio é a pessoa, é como se fosse o embaixador, não é? O núncio é o representante da igreja na diplomacia em Brasília. O núncio, dia 6 de novembro, o núncio me ligou e conversou comigo, e aí ele foi falando e foi brincando e dizendo que Jataí já tinha sido um bispo escolhido pelo Papa, e tudo isso na videoconferência. Aí nós fomos conversando, a uma certa altura eu perguntei ao núncio: senhor núncio, eu posso saber quem é a pessoa escolhida para ser o bispo de Jataí? Ele disse para mim: estou falando com ele. Olha. Foi assim. Então eu não tinha nenhuma outra reação, eu fiquei, tá bom. Tomou um susto, Padre Joaquim? Não, engraçado que não. Estava tranquilo. A conversa foi assim tão... Foi fluindo, tão natural, e ele foi muito engraçado, e aí tá bom. Aí ele, depois, no final da conversa, ele disse: eu gostaria que você então me dissesse se você aceita. Aí disse: tá bom, se eu não sei, eu aceito. Que ainda haveria a possibilidade, não caso o senhor não aceitasse, de que a igreja tivesse que escolher um outro nome, fazer todo o processo. Todo o processo de novo. Essa diocese, Padre Joaquim, que o senhor vai assumir a partir de agora, o senhor já deu uma pincelada também a respeito, são quantas cidades, população? O senhor me falou de números interessantes antes de nós começarmos o programa. São 24 municípios, 31 paróquias, mais de 600, a população desses municípios é um pouco mais de 600 mil pessoas, e uma média daqueles que se diz católicos, né, nesses municípios todos, acho que vai mais do que 50%. Então, com certeza, das pessoas que se dizem católicas nesses municípios todos, passa de 300 mil pessoas. E é esse rebanho que o senhor, a partir de agora, tem que direcionar juntamente com seus mesmo, auxiliares. Isso Quais mesmo. as funções que um bispo desenvolve, Padre Joaquim? Vamos tirar essa curiosidade também. A primeira função é ser aquele que vai levando a palavra de Deus para todas as pessoas. O bispo é o primeiro que deve anunciar. Então essa é a grande missão do bispo, ser aquele que anuncia em todos os lugares. Outra função também seria de coordenar essas paróquias. Outras funções é dinamizar a igreja naquela igreja particular, né? Então, quando se fala diocese de Jataí, a diocese ela leva o nome da sua sede. Então, a diocese de Jataí, porque Jataí é a sede, né, da diocese. Então, por isso que tem esse nome. Um fato interessante, que eu acho que também é interessante nós colocarmos aqui para os ouvintes, porque talvez muitos não saibam, mas o Mosteiro São José, além de todas essas características que o senhor descreveu, o Mosteiro São José já propiciou para a igreja 3 bispos. Eu sou o terceiro. O senhor é o terceiro bispo. Sou o terceiro, Então, dizem as boas conversas que houve um quarto, mas esse quarto não aceitou. Ah, é? É mesmo? Então, mas são 3 que assumiram. Dom Matias, Dom Heriberto e eu agora. E o senhor dentro da própria diocese. Essa questão, né, talvez você ainda esteja um pouco repetitivo. Que também essa é uma coisa inédita, um mosteiro tão pequenininho, né? Sim. Nós sempre fomos uma comunidade numérica pequena, qualitativamente grande, não é? A ação muito grande. Então, esse número pequeno de monges, mas teve uma ação muito grande, uma atuação muito grande na igreja, na educação, na ação social, nas cooperativas, veja, né, nos movimentos, nos grupos de ação, não é, social que se tem. Então, os monges sempre estiveram presentes.
E isso, com certeza, é uma característica notada por esses superiores que, obviamente, viam esse trabalho desenvolvido aqui. Isso mesmo. Com relação, Padre Joaquim, vamos falar um pouquinho, aproveitando a sua presença, com relação à igreja atual que nós estamos vivendo. O senhor, como padre, como monge, agora como bispo, como o senhor está vendo agora, hoje, nos dias de hoje, os rumos que a Igreja Católica tem tomado, o Papa Francisco, no manche de algumas mudanças, né, até estruturais da Igreja, o senhor como tem visto isso? Wesley, este homem, Papa Francisco, é uma grandeza sem par. Eu penso que nem a Igreja, nem a sociedade atual ainda sabe aonde esse homem chegou, na sua capacidade de simplicidade, no seu profundo desejo da integração das pessoas e valorização das pessoas, na sua maneira simples. Olha as homilias e as colocações do Papa Francisco, muito simples, mas muito densa, muito profundas. De fato, esse é um homem de Deus. Papa Francisco é um homem de Deus. E ainda nós não sabemos o quanto que esse homem está ele está à frente da igreja, né? Quer dizer, ele é o responsável pela igreja, mas ele está à frente do tempo que nós estamos vivendo, não é? De uma capacidade enorme de estar. É um homem de um pulmão só, mas é um homem que respira liberdade, é um homem que respira experiência e vivência de Deus. É um homem muito simples, é um homem muito perto, é um homem consciente da sua realidade humana. De fato, é um grande Papa. As tecnologias, as redes sociais, esse momento que a gente tem vivido, vamos chamar essa evolução, na visão do senhor, tem ajudado ou tem atrapalhado a evangelização pelo mundo? Como é que o senhor vê essa questão? Sem dúvida, os meios de comunicação, eles são importantíssimos. Eles aproximam, eles falam, eles mostram, eles interagem. Sem dúvida nenhuma, é uma realidade importantíssima. E para a igreja também. O que nós precisamos, mas isso daí vem na minha pequena compreensão e experiência, é de que nós precisamos zelar para que esses meios de comunicação sirvam para o bem e não sirva aos interesses particulares, mesmo a fé, às vezes nós temos posturas midiáticas, não é, que faz um grande estardalhaço, que gosta de aparecer. E muitas dessas pessoas, elas possivelmente têm um narcisismo muito elevado. Então, vem uma característica assim de pessoas, né, que usam os meios de comunicação para querer aparecer, para querer fazer. Mas a igreja em si mesma, a igreja ensina que o evangelho deve ser levado, a palavra de Deus deve ser levada, a misericórdia deve ser proclamada, a inclusão deve ser característica daqueles que têm fé, porque o amor de Nosso Senhor é misericordioso, o amor de Nosso Senhor é bondoso. Então, às vezes as pessoas ficam falando sem conhecer a realidade. Veja a polêmica que deu essa realidade da bênção, né? Quantas vezes nós falamos, gente, vamos rezar pelas pessoas que precisam da conversão, vamos rezar pelas pessoas que pedem as nossas orações. E quando essa oportunidade chega, alguns ficam falando que não deveria ter chegado. Mas abrir o coração, abrir a mente, para poder acolher e para poder amar, é a grande força do Evangelho. E a grande força da igreja daqui para frente será o testemunho da unidade. E daí que muita gente fica atacando esta unidade. Mas esta será a força da igreja, o testemunho da unidade e, sobretudo, o testemunho da simplicidade.
né, de estar perto, de estar com, de viver perto, de viver com, de respeitar, de valorizar, não é, as pessoas e a realidade do mundo que nós vivemos e lutar contra toda espécie de violência, inclusive de todas essas guerras, né? Quanto sofrimento desnecessário. Isso o Papa fala com muita frequência. Olha, Joaquim, outra situação que a gente percebe é recorrente e a gente ouve muito é que é aquela velha frase bíblica que a messe é grande e os operários são poucos, né? A gente tem sempre ouvido os incentivos por parte do clero no sentido justamente de que mais pessoas venham, né, para servir na igreja, enfim. Hoje, qual é a realidade da nossa diocese? O senhor também percebe que talvez essa realidade de falta de padres, de religiosos, de leigos que se dedicam à igreja tem diminuído, tem aumentado? Como é que o senhor vê essa? Nós temos na diocese, nós não temos nenhuma paróquia sem padres. O que nós precisamos fazer é criar mais paróquias. O que nós precisamos fazer, e sobretudo nessas cidades que a todo momento surge um bairro, nós precisamos de estar lá. Aí quando se pensa assim, de fato, é preciso mais pessoas para evangelizar. O que nós estamos fazendo, Wesley, é de novo reabrir a escola diaconal. Esse ano, se Deus quiser, a escola diaconal permanente, né? São os homens casados, que são, como o do Alfredo, que nós conhecemos, o Antônio César, né? Da Paróquia Divino Espírito Santo. Eles são diáconos, eles são casados e são diáconos. E nós vamos reabrir esta escola para que homens que são casados possam assumir o seu matrimônio com sua família, sua esposa, sua família, também abrindo o seu coração para ajudar na evangelização. Vamos falar um pouquinho então, né, já que um dos motivos maiores do senhor estar conosco é da sua ordenação, que vai acontecer aí no próximo dia 27, aqui em Mineiros, um outro evento que acontece lá em Jataí, que é a sede, no caso do bispo, a casa do bispo, que seria Jataí. Então, vai se dar em 2 momentos. Como é que está sendo programado a recepção das pessoas, que eu imagino que terá um número elevado de religiosos e religiosas, enfim, muitas pessoas que virão para assistir essa ordenação do senhor aqui na Igreja Santa Luzia? Então, o convite é feito a todos e a todas, sem exceção, para os católicos e não católicos também, em todas as dimensões da sociedade. A ordenação será aqui em Mineiros, na Capela Santa Luzia, no dia 27, às 9h30 da manhã. E a acolhida será lá em Jataí, no dia seguinte, 28, que é um domingo, às 10 horas da manhã. Todas as pessoas, os convites, eles são distribuídos nas missas, né? Então as pessoas vão lá e elas pegam os convites e todo mundo é convidado para esse momento que é uma realidade da igreja, que é uma ação da igreja. Não é tanto por causa da pessoa de Dom Joaquim, é por causa da igreja, é por causa de Nosso Senhor. Nós vamos lá por causa de Nosso Senhor, por causa de que somos igreja. E aí, porque Deus é misericordioso para com todos nós, é misericordioso para comigo, e Ele me chama a ser bispo desta diocese. Mas tudo isso é por causa de Nosso Senhor, por causa de Nossa Senhora também, e eu penso que por causa de São José. A gente às vezes esquece de São José, mas São José é o homem simples, é o homem confiante, é o homem que abraçou Jesus e cuidou de Jesus de maneira tão simples, tão pronta, tão confiante, tão amoroso, abraçou. Então, esta é a realidade, e esta é a realidade que a fé nos leva a viver, Wesley. Então, quando nós vamos para lá, nós vamos com o nosso coração sabendo, aqui Jesus está, aqui Jesus se faz presente. E eu sou um pequenininho, um grãozinho de areia na imensidão desse amor de Deus. Passado domingo, 10 horas da manhã, quando houver esse segundo momento que o senhor for ordenado, e aí a vida, vamos dizer, volta ao normal. Normal, entre aspas, o senhor se torna um bispo
E aí, quais são as funções? Quando eu disse que eu viria aqui, deixa eu só abrir um parênteses, Padre Joaquim, que eu receberia o senhor para esse bate-papo que nós estamos tendo essa oportunidade. Aí muitas pessoas que o conhecem e que estão sempre nas homilias e nas missas que o senhor sempre celebra aqui, principalmente na Igreja Nossa Senhora Aparecida, falaram, olha, pergunta para o Padre Joaquim se depois que ele assumir, né, se tornar bispo, se ele vai vir para Mineiros, se ele vai celebrar em Mineiros, a frequência, porque aí as funções são outras, o senhor disse, são 24 cidades para o senhor cuidar, é muita coisa. E como é que vai ser essa frequência aqui em Mineiros? Não, com certeza continuarei vindo, mas eu calculo que será com menos frequência, né? Mas eu virei para as missas, para outras atividades da igreja, da sociedade, com certeza eu virei. Mesmo porque minha família está aqui, minha mãe está aqui ainda, minha mãe tem 97 anos, então eu venho, se Deus quiser, mas eu virei, com a graça de Deus. Eu sou daqui, eu sou padre desse jeito por causa da comunidade, não é? Então não é tanto mérito meu, é a comunidade que me fez assim, é a comunidade que me ensinou a ser assim. Então, eu tenho essa consciência, eu tenho esta compreensão. E aí, do jeito que eu sou, uns 2 meses passados, né, lá em Portelândia, uma pessoa me perguntou, e agora, você vai ficar exibido? Não, eu não vou ficar exibido, eu não vou mudar o meu jeito de ser. A responsabilidade amplia, não é amplia, mas a responsabilidade não é menor. A responsabilidade é tamanha tanto quanto, mas amplia a sua ação e os lugares de atuação. Mas Deus me quis assim, a comunidade me quis assim. Então, eu vou ser assim, desse jeito, né? Com certeza absoluta, com mais consciência de que eu devo viver o que eu anuncio. E esta é a grande força que vem da misericórdia de Deus. Eu acho que algumas pessoas já se tranquilizaram, eu nem sei se o senhor sabe desse episódio também, mas numa homilia lá na Igreja Nossa Senhora Aparecida, o Dom Josias até relatou, quando o senhor esteve reunido com os padres da diocese, né, quando houve esse anúncio de que o senhor iria se tornar bispo aqui da nossa diocese, que o senhor falou na frente de todos lá, pediu para eles, né, para Dom Tiago e para Dom Josias, que mantivesse o seu quarto, se o senhor poderia manter o seu quarto aqui no mosteiro, né? Quer dizer, significa que o senhor vai ficar com o pé fincado aqui, né? Isso mesmo, eu sou monge, eu serei um bispo monge, então eu tenho o desejo de voltar para Mineiros quando terminar o meu período, né, no exercício do episcopado, e eu desejo voltar. Eu vou morrer aqui, né? Eu não sei não, porque quando é Deus que fala onde que eu vou morrer, não sei. 69 anos, mas o senhor ainda tem, o senhor tem uma cultura de se alimentar bem, de práticas e exercícios que a gente sabe, né? A longevidade eu acho que vai fazer parte da vida do senhor. Só até com a mãe que o senhor acabou de anunciar, 97 anos, o senhor tem uma característica genética também que lhe é favorável, né? E eu perguntava para o senhor está com 69 anos, mas a gente sabe que o senhor anda por todas as cidades aí no seu carro, o senhor é que dirige. E aí a gente via que anteriormente outros bispos, não sei se por não saberem dirigir ou por comodidade ou por impossibilidade, tinham seus motoristas. O senhor já me disse que não quer abrir mão desse prazer de dirigir ou de ter essa liberdade. Não, eu tenho tranquilidade, eu ainda tenho força, tenho atenção, tenho saúde, graças a Deus. Eu não tenho sono no volante, eu não fico cansado, então eu não preciso, literalmente, eu tenho segurança de que estou bem assim, né? Então, só para você ter uma ideia, eu fui para Jataí em final de maio, então nós temos junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, agora janeiro, dia 27 de janeiro, fazem 8 meses. Eu já andei mais de 20 mil quilômetros. Olha só.
Essa diocese é grande, Wesley. Qualquer momento... Dom Joaquim, vamos para lá. Lá já se foram 200 e 300 quilômetros cada vez. Ida e vinda? 600. Às vezes ando isso, 500, porque eu saio de manhãzinha. Eu sempre gostei de levantar cedo. Então eu saio cedo, eu ando, vou lá, faço tudo o que tem que fazer. Às vezes ainda volto de meio de tarde, meio de noite. Aí já andei 500, 600 quilômetros num dia só. Dom Tiago, em algumas entrevistas que estão sendo feitas pela Diocese a respeito da pessoa do senhor, né, alguns depoimentos, como o senhor já citou, da irmã do senhor, a gente já ouviu também o Dom Tiago, Josias, né, Dom Josias, enfim, a irmã Eliene, e o Dom Tiago acabou entregando o senhor dessa rigidez que o senhor tem com horário. Que o senhor deita até às 8h30, inclusive nós temos que terminar a entrevista por conta disso, e 4 horas da manhã o senhor já está ativo. Não, ainda vou para Jataí hoje ainda. Ainda? Vou. Depois da entrevista ainda vou para Jataí amanhã cedo, tem compromisso lá. Eu gosto disso, eu gosto de dormir cedo, eu gosto de levantar cedo, eu gosto mesmo de ver o dia nascer, eu gosto e quando a gente cedo tem um pouco mais de tempo, o ambiente é mais sossegado, então tem os ganhos de todas essas coisas. Mas deitar cedo e levantar cedo desde o meu tempo de menino, isso não é porque eu sou padre, desde o meu tempo de menino, eu me lembro que eu deitava cedo e levantava cedo. Eu era o primeiro a levantar em casa e toda a vida foi assim. É um jeito, é um gosto. É um hábito. É mais do que um hábito, é um gosto de levantar cedo. Gosto disso. Bom, Padre Joaquim, eu acho que a gente tinha um tempo, né, para a gente fazer esse bate-papo com o senhor, poder descobrir um pouquinho da história própria do senhor, né, da sua vida religiosa, de vivenciar esse momento, né? Realçarmos esse momento para a sociedade, que eu considero de suma importância, não para o senhor quanto pessoa, a gente sabe da sua simplicidade, mas eu acho que para mineiros ter um bispo da localidade, não só, a gente não fala só a respeito de um bispo da diocese, mas é um bispo de Mineiros, nascido aqui. Eu acho que é uma grande honra para todo o município, para todos os católicos, enfim, para toda a população. E seria, claro, a gente fez essa questão que o senhor estivesse conosco para realçarmos e reatarmos isso e também evidenciarmos, né, da importância que esse pastoreio que é feito não só na nossa cidade pelos monges beneditinos, mas que se estende e é reconhecido agora pela própria diocese, enfim, o senhor se tornando bispo da nossa diocese. Então foi um prazer tê-lo conosco, poder ter esse bate-papo com o senhor, né? Desejar todo o sucesso do mundo aí, no dia 27, dia 28, quando o senhor assume oficialmente todo esse novo trabalho que se avizinha. E que bom que o senhor esteja conosco aqui, que tudo corra bem. É um orgulho saber que o senhor está nessa posição agora, mas é um orgulho, vamos dizer, se podemos assim denominar, um orgulho bom de sabermos que um mineirense, que esse Padre Joaquim que nós conhecemos, que a gente cresceu com ele, hoje chega nessa posição, e a gente sabe que essa simplicidade do senhor vai ser agora estendida para toda a diocese. Então, é uma alegria muito grande poder partilhar isso com o senhor e poder tê-lo conosco aqui na Verde Vale. Wesley, eu fico muito agradecido, peço que você reze por mim, que o Bruno também reza por mim, que o povo inteiro reza por mim. Peço que vocês rezem pedindo a Nosso Senhor que eu seja de fato convertido cada dia da minha vida, né, que eu possa viver aquilo que eu anuncio. Peço licença também para agradecer ao seu Homero Puma, que é o diretor-geral desta emissora. Fiquei muito contente que o Léo Souza e a Daliana estiveram lá em Jataí, representando esta emissora para o almoço com a imprensa. Você sabe que tinha mais de 40 meios de comunicação presente lá. Que maravilha! Dia. Foi bom até, você precisa de ver. Foi muito agradável, então deu o espaço para dizer a diocese estar aberta para os meios de comunicação, a diocese estar aberta para os comunicadores e as comunicadoras. E ao mesmo tempo a diocese pede que os meios de comunicação abram seu coração e seu espaço para que a palavra de Deus possa ser anunciada e possa ser
divulgada nos céus desse nosso Brasil, desse nosso Goiás e desse nosso mundo. Também agradeço a rádio que transmite a missa todos os domingos, não é? De manhã, gosto muito, fico muito contente com isso e tem nossos agradecimentos profundos. Deus que pague você, obrigado pela paciência, obrigado pelo convite. E a você, posso dar a bênção? Claro. Então, aproveitar aqui, dar a bênção para todos que tiveram a paciência de escutar. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Pela intercessão de Nossa Senhora de Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus. E a você que nos ouve, muito obrigado pela audiência. Nós agradecemos então ao Padre Joaquim Carlos, Dom Joaquim Carlos, como queiram, que no próximo sábado, dia 27, estará sendo ordenado bispo da nossa diocese, aqui na Capela Santa Luzia, às 9h30 da manhã. O convite é estendido, como ele disse aqui durante a entrevista, a todos vocês, para que todos possam participar. E às 10h30 da manhã, às 10 horas da manhã, no domingo, lá na Catedral em Jataí, também um outro movimento nesse sentido, desses dois eventos, que vão aí então concretizar a posse de Dom Joaquim como bispo da nossa diocese. É você que esteve conosco mais uma vez, o nosso carinho, muitíssimo obrigado pelo prazer e pelo cuidado da sua audiência. Só relatando mais uma vez e reforçando que, infelizmente, hoje nós não podemos ler as suas perguntas, as suas indagações ou as palavras que você possa, porventura, ter dirigido ao Dom Joaquim, porque este programa foi gravado na quinta-feira, no Estúdio 3, no IP Shopping. Então, hoje nós estamos apenas reproduzindo o programa, que é o horário e o dia habitual que nós levamos o Verde Vale Recebe ao ar. Tenham todos aí uma ótima noite, uma ótima segunda-feira. A gente volta numa próxima edição e amanhã estaremos aqui a partir das 6h30 da manhã com o Jornal Verde Vale. Tenham todos uma ótima noite. Você ouviu Verde Vale Recebe.